Olá, jovem, seja bem-vindo aqui a mais uma aula da nossa Academia de Matemática, ok? E o assunto de hoje é conjunto dos números inteiros. Vamos anotar isso? Conjunto dos números inteiros. Lembrando que esse conjunto, ele é representado pela letra Z. Vamos colocar aqui, ó, Z, tá certo? Quem são os elementos, né? Para poder entendermos esse conjunto. Primeiro nós vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui os números que nós chamamos de positivo, né? Números positivos. E também nós temos os números negativos. Números positivos e números negativos. Tá aqui, ó. Números positivos, negativos. Vamos anotar aqui quem são esses números. Os positivos são os conhecidos nossos, né? Eu vou colocar um sinal de mais na frente para dizer que é positivo, mais 1. Aí eu tenho mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E assim por diante. E os negativos? Eu coloco um sinal de menos na frente, tá certo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Esses números positivos, vou até colocar aqui de vermelho, eu posso escrever com o sinal de mais, né, como foi feito aí, mas também eu posso escrever ele sem esse sinal de mais, tá? Apenas assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Já os números negativos, ele precisa ter o sinal de menos na frente, que isso fique bem claro. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, ó? Vou até colocar aqui uma observação, que eu escrever mais 1 é o mesmo que eu escrever só 1 dessa forma, ok? Agora, quando juntarmos tudo isso, vamos escrever isso aqui, ó. Olha só. Quando coloco todos esses números mais o zero em um único conjunto, temos o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Então, e como que fica essa representação? Vou fazer ela aqui agora, olha só. Da seguinte forma. Vou colocar aqui, ó. Eu vou representar pela letra Z. Põe o sinal de igual, põe aqui, ó, abro a chave. Aí eu venho aqui com os números. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí, mais 1, mais 2, mais 3, coloco reticência. Por quê? Da mesma forma como vimos lá no conjunto dos números naturais, eu tenho infinitos números positivos, eu também posso pensar em infinitos números aqui, ó, pro lado negativo, tá certo? Por isso que eu começo aqui com reticência. Então, esse é o conjunto dos números inteiros.
Pensando nisso, eu posso ter os chamados subconjuntos, né? Vamos verificar aqui como é que fica isso. Eu posso ter os subconjuntos. Vou escrever aqui, ó. Subconjuntos. Quem são os subconjuntos, né? O primeiro que nós vamos estudar aqui, o primeiro subconjunto é o Z. Eu ponho um asterístico aqui, ó. Esse subconjunto Z asterístico, e eu coloco aqui um sinalzinho de mais embaixo, significa o quê? Que são os números positivos tirando o zero, tá certo? Então esse primeiro subconjunto vai ser, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. Eu posso ter um outro subconjunto Z, que é o Z menos asterístico. Ele é formado pelos pelos números negativos, tá certo? Aí vem aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, aí fecha. Então esse é o conjunto Z asterístico menos, tá certo? Eu posso também ter um outro subconjunto aqui, ó, que é só o subconjunto Z. Eu ponho um asterístico, que aí que é formado por todos os elementos negativos, menos 2, menos 1, e os elementos positivos. Professor, você esqueceu de colocar o sinal de mais. Fiz isso aqui de propósito, que é para você entender que eu posso colocar o sinal de mais ou não preciso, ok? Feito isso, agora vamos ver a representação desse conjunto Z aqui, ó, na reta numérica, tá certo? Como que fica a representação desse conjunto na reta numérica? Vou desenhar aqui uma reta. Desenho aqui uma reta. Feito isso, eu vou marcar um ponto central aqui, ó, para indicar o zero. À direita, eu vou colocar os valores positivos. Então, vai ficar aqui, ó. Aqui fica o mais 1. Aqui, ó. Mais 2. Mais 3. Mais 4. Mais 5. Mais 6. À direita, os valores positivos, certo? À esquerda aqui, ó, os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ok? Então, essa é a representação na reta numérica. Entre 1 e 2 não tem números, entre menos 1 e menos 2 não tem número, tá certo? E assim por diante. Aqui, ó, eu digo que quem que é o sucessor do 3 é o 4, quem que é o antecessor do 3 é o 2. Antecessor que vem antes, sucessor que vem depois. Nos números naturais, o zero não tinha antecessor. Nesse conjunto, o zero tem antecessor, que é quem? O menos 1. E quem que é o sucessor do zero é o 1. Quem que é o antecessor do menos 1? É o menos 2. E assim por diante. Tá certo? Então, tem que lembrar desses detalhezinhos. E existe uma relação aqui entre esses conjuntos numéricos. Por exemplo, eu posso dizer que, assim como foi feito lá no conjunto dos números naturais, né, da aula anterior,
eu tenho aqui, ó, que o conjunto Z asterístico mais, ele está contido em quem? Ele está contido no conjunto Z. Então esse símbolo aqui é de contido, está contido. Está contido. Ok? Então vamos deixar essa informação aqui, ó, para você lembrar sempre disso. É isso que significa esse símbolo. Presta atenção que é importante você entender que quando eu falo de conjunto, um está contido dentro do outro. Ok? E por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o Z asterístico menos, ele não está contido em qual conjunto? No Z asterístico mais. Para estar contido, todos os elementos de um conjunto têm que estar dentro do outro, ok? Então vamos anotar isso aqui. Não está contido. Não está contido. Para você lembrar aqui dessas notações. Isso que significa esse símbolo. Está contido e não contido. E nós temos também a chamada relação de pertinência. Então vamos colocar isso aqui, ó. Relação de pertinência. Qual que é a relação de pertinência aqui, professor? Vamos anotar isso aqui para ficar claro. Quando falamos da relação de pertinência, eu tenho aqui, ó, o 2. O 2, ele pertence aos naturais. O 2, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O 2, ele pertence ao Z mais asterístico. E o 2, ele não pertence a qual conjunto? A Z asterístico menos. Certo? Agora vamos pensar aqui no número menos 2, para questão de entendimento. O menos 2, ele não pertence aos naturais. O menos 2, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O menos 2, ele não pertence ao conjunto Z asterístico mais. E o menos 2, ele pertence, ele pertence ao conjunto Z asterístico menos. E nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. É importante que você estude bem esses conteúdos, que você entenda aí tudo que foi apresentado nessa aula. E te aguardo para a próxima aula. E vamos junto aqui nessa academia. Um grande abraço e fui!